Caros amigos, acreditem, este é um momento muito especial para mim. Está quase a fazer um ano que Domingos Piedade nos deixou. Meses antes, eu e ele tínhamos, num almoço, decidido fazer um livro com as suas memórias, que também seriam as minhas na convivência com ele, isto num texto que seria escrito, vamos dizer, a quatro mãos. Infelizmente, esse projeto nunca verá a luz do dia. E por isso mesmo decidi eu, com a ajuda de outro amigo meu e dele, o Hugo Ribeiro da Silva, avançar para uma série de entrevistas com pessoas que marcaram a carreira, tanto pessoal como desportiva, de Domingos Piedade. E é por isso que estamos aqui, no Centro Porsche do Porto, a convite do Hugo, que nos vai permitir iniciar esta série de entrevistas com um convidado mesmo muito especial. Hugo, começo por ti, para que nos expliques como é que este projeto surge e depois para nos apresentares este primeiro convidado muito especial. Obrigado, João Carlos, bem-vindo. Sem dúvida alguma que para mim também é um privilégio poder participar contigo neste projeto. Foi uma conversa que tivemos, nós conhecíamos muito bem o nosso querido amigo Domingos. Foi também uma pessoa muito importante para mim. Muitas das vezes digo em privado que foi o meu segundo pai, alguém que acompanhei, alguém que percebi a sua forma de estar e sem dúvida alguma que é alguém que merece todo este trabalho que está a ser feito. Não foi possível, como disseste, fazê-lo como pretendias na altura e fazer, digamos, este formato e esta honra, digamos, é para mim um privilégio estar aqui contigo neste ciclo de entrevistas e de conversas sobre alguém que nos foi muito querido. Connosco temos alguém realmente muito especial, que eu vou passar a apresentar, Emerson Fittipaldi. Muito obrigado por estar connosco e comigo mais uma vez aqui no Centro Porsche do Porto. Emerson Fittipaldi, uma personalidade sem dúvida alguma do mundo da Fórmula 1 incontornável, campeão do mundo na época de 72 e 74, ganhou as 500 milhas de Indianápolis em 1989, é alguém muito querido para os portugueses, responsável por Portugal ter muitos fãs, e é, sem dúvida alguma, um privilégio tê-lo cá connosco nesta primeira entrevista, primeiras conversas sobre o nosso querido amigo Domingos Piedade. E era para aí que eu queria começar a perguntar-lhe, Emerson, como é que vocês se conheceram? Olha, Hugo, primeiro, obrigado por estar aqui com vocês, pelo convite. Eu acho que é um momento muito especial na memória do Domingos, que foi um grande amigo meu e da família, né? Dos meus pais, da minha mãe. E um momento muito bom para o esporte português, com Portimão, né? Com o Grande Prêmio de Fórmula 1, Portugal voltou, né? A MotoGP, Campeonato Mundial de Kart. É um momento que Portugal está falando de automobilismo, de esporte a motor o tempo todo, né? E vamos festejar, né, a vida do Domingos Piedade. Eu acho que eu lembro que eu conheci ele em Brands Hatch e ele falou: eu sou um jornalista português, quero te entrevistar. Aí eu comecei a conversar com o Domingos e percebi que ele, primeira coisa, falava acho que já 4, 5 línguas. Ele falava perfeito alemão, francês, inglês, espanhol e português, né? Poliglota. Falei, nossa, né? E aquela simpatia que ele sempre foi. Então, a gente era irmãos, né, na época, ele trabalhando comigo, eu convidei para ele ser meu manager. E houve uma relação assim muito especial na época da Fórmula 1, porque além dele trabalhar comigo, o meu pai, jornalista, transmitia as provas ao Brasil pela rádio, e ele virou o comentarista oficial da Jovem Pan, que tinha uma audiência espetacular no Brasil. E o Domingos, com sotaque português, ficou muito conhecido do público brasileiro. Ele era muito conhecido do público brasileiro, porque os comentários que ele fazia eram comentários importantes, com o que ele sabia, né? Então ele sempre dava um input na transmissão do meu pai. Meu pai era um narrador, né? Que é diferente, e o Domingos, como comentarista, criou assim
Normalmente no Brasil é gozado isso. Eles assistiam a TV Globo, a transmissão, e punham a Jovem Pan, o meu pai e o Domingos falando com a imagem da TV Globo. Isso foi assim durante anos, e o Domingos ficou muito amigo, além de meu, do meu irmão. O Wilson também ficou muito amigo do Domingos. Mas a minha mãe, meu pai, o Domingos era parte da família. O Domingos dizia muitas vezes que a sua mãe, que ele dizia que era uma mulher lindíssima e com um charme muito especial, era uma espécie de segunda mãe, quando ele foi viver verdadeiramente com vocês para a Suíça. O Domingos esteve na sua primeira vitória em Watkins Glen, não sei se na altura ainda narrou também para a Jovem Pan, mas a vossa ligação efetiva em termos profissionais só começa em 72, depois do primeiro título. Porquê, Emerson? O que é que o levou a chamar o Domingos para ser o manager, verdadeiramente? Cada vez que eu conhecia mais o Domingos, eu via o conteúdo que ele tinha, né, o que ele estudou, administração, estudou tudo na Alemanha, se formou na Alemanha, a cultura que ele tinha, eu falei, ele pode me ajudar muito, e sendo a língua portuguesa, a nossa língua mãe também, seria perfeito, né, E aí ele veio morar comigo, nós abrimos o escritório na Suíça, em Lausanne, e que eu mudei para a Suíça naquela época, e foi assim um convívio fantástico, né? Muita história, algumas a gente não pode falar. Mas algumas pode-se falar, não é? Eu brincava assim, não, tem muita história que a gente pode falar, mas foi um convívio muito, o pessoal no Brasil, os meus amigos gostavam muito do Domingos, a família, então era uma família grande, né? Morando lá em Lausanne. Conte-nos uma dessas histórias, com mais picante, menos picante, desse relacionamento, idas para os grandes prémios, mesmo nos grandes prémios, uma ou duas histórias que marcaram para sempre a vossa relação. Eu acho que a gente tem tanta história com Domingos, mas eu acho que uma que foi muito gozado que aconteceu é quando o Ingo Hoffmann veio guiar para Copersucar. Nós convidamos o Ingo para guiar, e o Domingos e o Ingo Hoffmann entrando na Alemanha. Naquela época paravam e você tinha que dar o passaporte, né? Aí eu dei o meu passaporte brasileiro, o cara olhou, tudo bem. Aí o Domingos deu o passaporte, ele estava com o passaporte alemão, e o cara olhou assim, mas Domingos Pedade, alemão, com aquela cara de árabe que ele tinha. O Domingos, se ele vestisse a roupa, né, de árabe, é um árabe perfeito. E aí o Ingo Hoffmann com passaporte brasileiro, com aquela cara de alemão. Loiro de olhos verdes. Parecia um alemão, de fato. O Ingo é um alemão, não é? Lá o polícia alemão falou, desce todo mundo do carro, está alguma coisa errada aqui. E a gente morria de dar risada, nós três, falando em português, aí o polícia alemão não entendia nada. Foi uma confusão de passaporte e de visual, né? Isso é uma das histórias que a gente tem, mas tem muita história com o Domingos, muita história divertida. Eu acho que o Domingos, além de ser um manager, ele virou um amigo meu, que a gente teve muita história gozada, muita coisa acontecendo, daí para frente, fantástico. Muito bem. E ele, como manager, é que fazia os contratos, é que com os sponsors, com as equipas. Qual era a grande diferença entre os contratos da época e de hoje, na altura? Qual era a grande diferença para aquilo que se faz hoje? Os valores na época eram muito menores do que hoje em dia, mas na época eram bons valores, né? Era diferente. E não só o Domingos fazia os contratos, mas era muito importante, ele era que nem o Relações Públicas, né? Então, como ele falava bem alemão, ele tinha uma relação muito boa com a Alemanha. Eu sempre estava muito ligado com a Mercedes. Uhum. Ele que, quando eu fui correr a primeira vez em Nürburgring, eu corri de Fórmula 2, aí antes de andar de Fórmula 1 com a McLaren, ele ligou para o Willi Kausen, que era amigo dele, e falou, puxa, o Emerson pode guiar o Porsche Cayenne, Interseries, que era um carro fantástico. O seu irmão tinha guiado no anterior, esse guiou mesmo em carro, Hockenheim. Guiou em Hockenheim, e era um carro fantástico, né?
E o Domingos que organizava tudo isso. Então ele era muito mais, não só um manager, mas ele tinha uma ligação muito grande com o esporte internacional, né? Com outras equipes, com tudo. Então sempre foi assim um relacionamento muito especial. Até a época da Copersucar. A Copersucar ficou uma equipe brasileira, aí ficou uma coisa muito mais brasileira do que internacional, e ele ficou ajudando a gente, mas foi a partir daí que a gente não trabalhava mais diretamente, né? Quando eu montei com isso a equipe Copersucar. Uma curiosidade que eu tenho, na altura, ser piloto de Fórmula 1 era uma profissão de altíssimo risco. E posso dizer, imagino que quando saíam do hotel de manhã, o Emerson às vezes não sabia se ia voltar ao final do dia. Qual era o papel do manager, do amigo, do agente nessa questão? Vocês conversavam alguma coisa sobre isso ou era um tema que nem sequer se falava? Como é que tudo acontecia? É uma pergunta muito boa, Hugo, porque na época o Domingos ajudou muito, não só como manager, mas ideias para melhorar a segurança, porque o Jack Stewart com o Joe Bonnier lideravam a Grand Prix Drivers Association, e que era um movimento para melhorar a segurança de Fórmula 1. E a gente morava em Lausanne, e eu lembro que na época existia uma assistência médica na pista muito precária. Então, a equipe de resgate, por exemplo, que estava na ambulância, às vezes não tinha um médico, às vezes não estava preparada a saída da ambulância se tiver um acidente. Como que a ambulância sai? A estrada está desimpedida, a saída da pista. Aí nós montamos com o médico do Hospital Cantonal de Lausanne, Hospital Público de Lausanne, um tipo de um kit de sobrevivência que não existia na época. E ia um médico comigo nas corridas, que eu dava autorização, para no caso de eu ter um acidente, ele tomaria assim, a responsabilidade do que deveria ser feito comigo. E no primeiro ano eu fiz sozinho, no segundo ano com o Nick Lauda. E o Domingos que colaborou com toda a organização, toda a logística, porque além do mais era uma coisa assim, diplomaticamente complicada. Imagina, eu chegava numa pista com um médico particular e apresentava para o meu chefe médico da Espanha. Ele olhava para ele e falava, mas nós temos um médico aqui na Espanha, por que o Emerson vem? Porque era o problema de ter alguém responsável, no caso de um acidente grave, se, por exemplo, se fosse quebrou uma perna, um osso, qual que seria o melhor lugar? Suíça, com certeza. Caso de queimadura, Alemanha. Já estava tudo organizado? Tudo organizado. Se é um problema do cérebro, neurocirurgião, Inglaterra. E o médico local, às vezes, não consegue tomar essa decisão. Vamos levar um médico francês, vamos levar ele para a Inglaterra. Não, fica aqui na França, vamos cuidar dele. Então, tinha todo esse aparato que foi formado. Obviamente, o Domingos estava junto na organização, que é uma coisa que tinha que ter documento, tudo isso, que é exatamente a pergunta que você fez, que era muito preocupante na época. Não só o que poderia acontecer, mas o que pode acontecer depois do acidente, né? E o piloto, o que é que pensava? De manhã você olhava no espelho e dizia, bom, vamos... Acho que não pensava, não? Não, quando você saía de casa, longe da pista, até você podia pensar, mas a hora que chegava no paddock, eu estou aqui para dar 110% da minha performance, é meu esporte que eu mais gosto na vida, vou aqui estar... Que era a cabeça de todo mundo que estava naquela época, e aquela fé, né? Nunca vai acontecer comigo, que você tinha que ter fé e ir para frente. Isso aí ajudava muito a ser muito otimista, né? Você tinha que ser muito otimista. Eu nasci otimista e vou morrer otimista. Somos dois. Então, acho que somos três. Falar um pouco no Jackie Stewart. Uma das histórias que o Domingos me contou, e seria uma das histórias do livro que eu gostava de ter feito, e sei que ele também gostava de que ele tivesse existido, tem a ver com o Jackie Stewart. E a vossa participação, o Emerson e o Jackie Stewart, rivais na pista na Fórmula 1,
ao volante do mesmo carro, numa prova do Europeu Turismo, um Ford Capri, com a particularidade do Emerson ser piloto da John Player, que tinha as cores da Texaco, mas o Jackie era piloto da Tyrrell, que tinha as cores da Elf, era uma concorrente direta. O Domingos diz que foi uma grande dor de cabeça para vos convencer a dois aos pilotos e para convencer toda a estrutura, tanto da Lotus como da Tyrrell, a que isso acontecesse. E dizia ele que tinha sido o obreiro daquilo tudo, verdade? Foi verdade, inclusive já era o Mike Granafus, que era o chefe da equipe Ford, muito amigo do Domingos, amigo particular. Da BMW também antes, não é? E foi complicado, exatamente como você falou. Todo esse tipo de operação, uma operação de competição, o Domingos foi muito importante, porque ele conseguia articular, né? Ele era muito articulado com o Mike Granafus, que era um grande amigo dele também, e que seria interessante vocês entrevistarem o Mike Granafus, porque o Mike vai ter muita história boa com o Domingos. Não sei se ele vai contar tudo, como eu também não posso. Há outro também, que é o Klaus Ludwig, que também tem boas histórias. Então, essa de Nürburgring foi muito especial. Foi a primeira vez que eu guiei o Ford Capri. Tinha um pneu muito largo. E aí o Jack já... E levantava à frente, não era? Pior. O Jack já tinha andado. Ele falou, mas você pode andar rápido com o carro. O único problema que você tem, como ele tem tanto grip, muitas curvas, ele fica em duas rodas. Cuidado para ele não virar demais. Eu falei, opa, que bom conselho que ele está me dando. Há muitas fotos desse carro pintado em duas rodas. Duas rodas, cores da Texaco. Mas é interessante também pensarmos que, se calhar, nos dias de hoje, seria impensável vermos Lewis Hamilton e Max Verstappen no mesmo carro a competirem junto, ao mesmo tempo que fazem Fórmula 1, e vocês não tiveram medo de ir fazer uma corrida em que sabiam que seria difícil ganhar, não é? Porque havia os grandes especialistas do turismo. Como é que vocês lidaram com essa situação? Foi bacana para mim, eu era muito amigo do Jack Stewart, ele me ajudou no começo da minha carreira, então além de ser um campeão mundial, era o meu ídolo antes de eu chegar na Europa, para mim foi uma honra poder correr em dupla com o Jack Stewart, e foi muito legal, sou amigo dele até hoje, é uma pessoa muito especial, né, o Jack. E foi muito bacana, porque o Jack me ensinou muita coisa do Ford Capri, porque ele já tinha guiado o carro muito mais. Ele tinha um contrato com a Ford há muitos anos, né? Então foi assim muito especial correr com o Jack Stewart, que além de amigo concorrente meu na época, era um dos ídolos quando eu estava ainda no Brasil, ele ganhando Fórmula 1 na Europa e eu seguindo ele por revista. Tudo isso foi muito especial na minha vida. Já falou, Emerson, dessa participação com o Porsche 917-10 na corrida de intersérie em Nürburgring, ainda no Nordschleife, uma maneira de preparar também o Grande Prémio da Alemanha desse ano 74, no ano em que foi campeão pela segunda vez com o McLaren. Sei que foi uma corrida recambolesca, até porque foi à chuva. 1200 cavalos, 850 quilos, à chuva, loucura. Foi uma experiência muito especial também, porque o Willi Kausen, o carro era da equipe do Willi, semi-carro oficial da Porsche, e andava demais. No sábado seco, eu quis fazer a corrida, né? O domingo se organizou o carro com o Willi Kausen, para mim aprender a pista, porque andava muito o Porsche 917, o Interseries. E eu aprendi, andei rápido, estava em pole position, domingo de manhã choveu, eu estava warming up o carro no circuito pequeno e sabia que ia ser muito difícil, porque encostava o acelerador, arrastava as duas rodas traseiras, não tinha gripe nenhum, por causa da potência, quando o turbo entrava, dava um coice no carro, né? E arrastava e perdia. E o carro começou a falhar em 10 cilindros, estava 9 cilindros, 10 cilindros, mas tinha tanta potência que sobrava. E eu parei, ver o engenheiro da Porsche, ver os mecânicos, está falhando, está falhando. Eu falei, deixa em 10 cilindros, que é suficiente, não põe 12 para funcionar, que para mim vai ser muito 12. E o alemão, muito sério, né, muito focado no trabalho, não entendeu minha brincadeira, que eu queria que deixasse o carro falhando o motor. Falei, é muita potência com 12 cilindros. O Domingos tinha essa particularidade e aconteceu 10 anos depois, em 84, também no Nürburgring, a última corrida que o Ayrton Senna fez com um Porsche,
no Campeonato do Mundo de Resistência, então o posto da Yost. O Domingos era então manager da Yost. De facto, Emerson, o Domingos acabou por ajudar muitos pilotos brasileiros, que não apenas o Emerson, depois foi também ele que ajudou no início o Ayrton Senna. Com certeza, ele ficou muito amigo do Ayrton também. Essa ligação do Domingos ao Brasil, ainda hoje o Domingos é alguém muito conhecido no Brasil, verdade? Mas a ligação é muito grande, através de nós pilotos, mas o Domingos ficou muito conhecido, porque todo mundo gostava de ver os comentários dele na Jovem Pan, com meu pai, que tinha uma audiência espetacular na época, cobrindo todos os grandes prêmios, eles iam junto. Meu pai brincava muito com o Domingos o tempo todo, e o Domingos, obviamente, imagina no rádio português, no rádio brasileiro, com sotaque português, ele criou uma imagem muito forte. Então ele tinha um público. E quando o Domingos deixou de fazer comentário, todo mundo reclamava, mas cadê o Domingos? Cadê o... Aí meu pai conseguiu o Cláudio Karsug, que era um brasileiro italiano, que tinha um sotaque italiano, que praticamente substituiu o Domingos e que também ficou famoso. Chamava Cláudio Karsug, que também era amigo do Domingos. E era assim, a equipe do rádio estava mais forte do que a equipe da televisão, que a participação do Domingos foi, assim, muito importante. Meu pai adorava o Domingos, eles viajavam juntos, o Domingos viajava comigo, às vezes o Domingos era parte da família Fittipaldi. E o Domingos acaba depois, o Emerson tinha deixado a Fórmula 1, houve ali aquele período de 2, 3 anos em que o Emerson abandonou as competições, depois do projeto Cooper Sugar, num ano muito difícil de 1980, e acaba por ser o Domingos que traz o Emerson outra vez para um teste de Fórmula 1 com um carro pintado com as cores do Rato Mickey, que tinha até alguma ligação ao Brasil, por aquilo que a Disney representa com o Grupo Abril no Brasil. Um teste com o Spirit em Jacarepaguá, em janeiro de 1984, com a equipa que era do Gordon Cooper, que tinha estado na McLaren e que tinha trabalhado com o Emerson. Como é que foi essa história daquele teste? Foi também o primeiro do Ayrton Senna com a Toleman, que tinha um motor idêntico, um motor hard turbo. Como é que aconteceu esse teste com a Spirit? Foi bacana porque o Domingos falou, vamos testar um carro novo de Fórmula 1, ver o que você acha. Eu fui testar o carro, eu gostei muito, o Domingos que organizou tudo, e coincidentemente o Ayrton testou a Toleman, a primeira vez que ele ganhou a Fórmula 1. Nós estávamos até no mesmo hotel, tudo com o Ayrton, que eu acompanhava o Ayrton, eu ajudei o Ayrton quando chegou na Europa, tudo. Então existia uma relação muito grande e foi um teste assim muito especial para mim sentir o motor turbo com muito cavalo que já tinha, era o motor Hart. E foi bacana o teste, eu gostei do carro. O Ayrton gostou da Toleman, foi a oportunidade para ele entrar na Fórmula 1. Ele também andou muito rápido. Jacarepaguá era uma pista muito bacana de guiar, era mais Flat, plana. Mais plana. Interlagos sobe, desce, Interlagos é mais completo. Mas foi bacana, foi uns dias legais lá com o Ayrton, foi divertido também, foi muito bacana. E que é um começo era começo da carreira do Ayrton, né? Foi um dia assim, para mim, muito especial, poder estar na pista com o Ayrton aquele dia. E foi o redescobrir do prazer de guiar também para si. Já tinha feito uma prova no final do ano anterior, nos Estados Unidos, o Grande Prémio de Miami, com o Marsh, batendo uma equipa onde o Domingos era diretor desportivo também, não é? Portanto, o Domingos está ligado outra vez ao seu regresso à competição por estes dois lados. E essa prova nos Estados Unidos abriu-lhe as portas da Indy, quando se calhar já não esperava fazer uma carreira tão longa como depois fez. É interessante porque quando eu entrei na equipe Lotus, no começo dos anos 70, eu perguntava muito para o Colin Chapman como que era correr em Indianápolis. E ele venceu com o Jim Clark em 65 com a Lotus. E aí o Colin adorava Indianápolis. Falei, Emerson, é uma experiência espetacular, se um dia você puder correr lá, você vai gostar. E eu sempre perguntava. O Colin fez um teste nos anos 70. Fiz, em 74 com a McLaren. E o Colin não falava muito do Jim Clark, porque era meu ídolo, Jim Clark, Jack Stewart.
porque ele era muito amigo do Jim Clark, mas ele falava muito de Indianápolis, a experiência com o Jim Clark em Indianápolis. E eu lembro que em 74 a McLaren me convidou para testar em Indianápolis, e eu fui com o Domingos lá em Indianápolis. O carro andava muito, era com motor off-house, o carro que venceu em Indianápolis com o John Rutherford. Eu venci em Watkins Glen, voei para Indianápolis. Na segunda-feira já estava guiando o carro em Indianápolis. E me adaptei muito a Indianápolis, só que eu não, naquela época os carros eram muito fracos de alumínio. Batia em Indianápolis aquela velocidade, já dava quase 400 por hora o carro. E eu falei, não vou correr. A Texaco queria me patrocinar o ano seguinte. Falei, obrigado pela oportunidade, não vou. Voltei em 84, 10 anos depois, com um carro de fibra de carbono, que eu falei, agora eu vou para Indianápolis. E que foi em março, eu corri no Grande Prêmio de Miami, concorrendo com o Domingos, que ele era o chefe da equipe. Estava junto com o Mike Cranafus, com a Ford, e eu estava guiando o Spirit of Miami, e de repente a oportunidade apareceu. Eu falei, vou andar em Indianápolis, e fiquei lá 12 temporadas. Nunca imaginei que fosse ficar tanto tempo correndo. Impressionante. Voltou a trabalhar com o Domingos depois? Não, aí com a Mercedes, quando a Mercedes voltou em 94. 94. O Domingos foi para lá com o pessoal da Mercedes, e eu estava com o Roger Penske, estava praticamente com a corrida ganha, estava uma volta na frente do Al-Unser Jr., só que eu tinha que fazer uma pit stop a mais, e o Chuck falou, você tem que passar ele para dar uma volta para você entrar no box, sair na frente e ganhar. E aí quando eu peguei o vácuo eu ia colocar uma volta no Al-Unser Jr., saiu a traseira na curva 4, deu uma encostada no muro, a suspensão foi, Acabou. Perdi em Indianápolis. Mas de certeza absoluta que o Domingos lhe tentou vender o Mercedes AMG nesses anos todos, verdade? Não, o Domingos fez um trabalho na MG único e fantástico, né? O Hans Werner até hoje sabe quando ele chegou na MG o que era MG e quando ele saiu o que era MG. Né? Sem dúvida, eu acompanhei bem essa... Eu conheci o Domingos em 97 e, portanto, acompanhei bem esses últimos anos, até 2005, se bem. Mas voltando aqui um pouco às histórias, há uma história curiosa que eu gostava que o Emerson nos contasse, que tem a ver, porque agora falamos no Roger Penske e eu recordei-me, o Roger um dia convidou para uma corrida de Porsche e no final esse Porsche acabou por ser vendido a uma personalidade curiosa. Quer contar essa história? A primeira corrida do Race of Champions, que foi em Riverside, na Califórnia, o Roger fez um acordo com a Porsche, acho que fizeram uns 15 Porsches. É muito interessante também, porque foi assim a primeira vez que eu corri contra os pilotos americanos com o Porsche. E o Porsche era um carro difícil de pilotar, saía muito à traseira. Obviamente, os pilotos de Fórmula 1 estavam mais acostumados do que os americanos, que guiavam o carro geralmente com motor na frente, né? Os carros INSA. Então foi uma experiência para mim, muito feliz. Eu estava em pole position com o carro, foi muito bacana. O Porsche era um carro muito rápido na época, divertido de guiar. E o Mark Donohue também correu, que era assim um dos pilotos top do Roger Penske na época. Bob Allison, Al-Unser, Bob Unser, os pilotos assim mais tradicionais americanos. E acho que da Fórmula 1 estava eu, John Watson, se não me engano, e o Nick. Acho que o Nick também estava, Nick Lauda. Mas foi divertido. E aí o Porsche, eu não sabia dessa história, foi vendido para alguém da Colômbia. Como que era o nome? Pablo Escobar. Pablo Escobar. O ano passado, 2 anos atrás, no Emilia Concurso of Elegance, na Emilia Island, que é espetacular, depois do Pebble Beach, é o melhor que tem. A Porsche me convidou para o jantar e eu vejo o meu Porsche lá no meio da sala,
com um colecionador americano, ele fala, você sabia que esse Porsche aqui, o Pablo Escobar comprou e correu na Colômbia com o seu carro? E conservou as cores, conservou o seu nome, tudo porque ele é um grande E aí ídolo. eu fui ver, aí me mostraram o livro do filho do Pablo Escobar, que escreveu sobre a vida dele, ele comprou o Porsche do Emerson Fittipaldi, que é de um colecionador de Nova York. Um grande fã seu na altura. E eu acho que, eu imagino quando o Pablo Escobar correndo na Colômbia, quando ele ia passar alguém, todo mundo mandava ele passar. Claro, ninguém queria confusão com ele, ninguém queria confusão com ele, é verdade. Pode passar. Mas é muita história. Tem mais uma história para o Domingos contar. O Domingos era um contador de histórias fantástico. Tive o prazer de dividir cabine, não só em grandes prémios de Fórmula 1, como também em transmissões das 24 horas de Le Mans, no Eurosport, onde fazia questão todos os anos de convidar o Domingos e todos os anos surgia uma história nova, uma cartola gigante, com muitos coelhos, muitas histórias que o Domingos tinha. Emerson, consegue definir o Domingos numa frase? Eu acho que ele era assim, muito inteligente, muito culto e com conteúdo muito especial como pessoa e que me ajudou muito na minha vida, me ajudou demais no começo, sem dúvida. Alguém que estava bem à mesa do pobre e à mesa do rei. É isso aí. Não é? Muito bacana. E acho que é assim que podemos fechar esta primeira entrevista de uma série que queremos longa, com pessoas que foram importantes na carreira do Domingos Piedade, tanto como amigo, como na carreira profissional, seja na indústria automóvel, seja no desporto automóvel. Resta-me agradecer ao Hugo e, sobretudo, ao Emerson Fittipaldi por estes minutos que nos dispensou. Fica desde já a promessa, é a primeira, mais vão haver, com personagens portuguesas e internacionais, sempre com o mesmo tema. Domingos Piedade, esta é a melhor maneira de o recordar, uma pessoa muito importante no desporto automóvel e não só em Portugal.